Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade diante do primeiro e último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, as reparações, os louvores, o amor por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Ó, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas que eu farei durante este dia. Amém. Livro do Céu, volume 2, capítulo 34. 12 de junho de 1899. O próprio Jesus prepara para a comunhão. Esta manhã, tendo de receber a comunhão, estava a pedir ao bom Jesus que viesse. Estava a pedir a Jesus que viesse ele mesmo preparar-me, antes que viesse o confessor para celebrar a Santa Missa. Sendo tão má e estando tão indisposta, enquanto fazia isto, o meu doce Jesus agradou-se em vir. No mesmo momento em que o vi, parecia-me que não fazia outra coisa senão encarar-me com os seus olhares puríssimos e resplandecentes de luz. Quem pode dizer o que faziam em mim aqueles olhares penetrantes que não deixavam escapar nem sequer a sombra de um pequeno defeito? Então vamos lá. O confessor ia vir, né, o padre, celebrar a missa, e ela não estava. Ela pediu para Jesus vir o que? Prepará-la, porque ela viu que ela não estava com disposição de receber Jesus. Ela não estava com disposição, né? Ela está falando aqui, ó, eu tão má e estando indisposta. Então, indisposta é o contrário de estar disposta, né? Ela estava vendo que ela não preparada, né? Com disposição interiormente para receber Jesus, né? Então, Jesus veio, né? Jesus atendeu, veio prepará-la, né? Para recebê-lo, né? Para recebê-lo próprio. Então, quem melhor para preparar a gente que o próprio Jesus, né? Então, quem melhor prepara, quem mais sabe do que tem que ser queimado, né? Porque ele começou com os olhares, olha, com os olhares puríssimos. Ele sabe o que não está puro, né? Jesus tem um olhar puro, então ele olha e sabe o que não está puro em nós, né? Então, Jesus mesmo, ó, quem pode dizer o que faziam em mim aqueles olhares penetrantes, que não deixavam escapar nem sequer a sombra de um pequeno defeito? É impossível poder dizê-lo. Aliás, teria querido deixar tudo isto em silêncio, porque as operações internas da graça dificilmente se sabem expor, tal como são com a boca. Parece antes que se desfiguram. Então, é impossível poder dizê-los, teria querido deixar tudo isso em silêncio, porque as operações internas da graça, né? Então era no interior, uma graça interior. E ela não, assim, não consegue o que expressar, né? Mas a senhora obediência não quer. E quando é por ela, é preciso fechar os olhos e ceder sem dizer nada mais. De outra maneira, ai, por toda parte, porque sendo senhora, por si mesma se faz respeitar. Então, assim, ela estava recebendo uma graça interior, né, que Jesus ali estava purificando o interior dela para receber Jesus, mas ela não ia falar nada disso, né, ela ia ficar para ela, né, aquela coisa que às vezes acontece uma coisa com a gente e a gente quer guardar para a gente,
né? Mas aqui não, né? A divina vontade não quer. Aqui ela quer o quê? Que ela fale, né? Que ela fale da graça que ela está recebendo, né? Que ela explique aquilo mesmo com as palavras, né? Às vezes a gente não sabe explicar, às vezes o que a gente entende, mas tem que tentar, né? Não é só a obediência quer, né? Jesus quer, né? Tanto para ela quanto para nós. Se a gente recebe uma graça, né? A gente tem que doar para o outro, né? Porque na divina vontade a gente é como Deus, que doa tudo, né? Que está sempre em doação, né? Ontem eu estava aqui, minha filha aqui com o namoradinho, eles estão lendo o Evangelho de Lucas. Cada dia eles lêem um capítulo. E aí ontem eu vim aqui, eles estavam lendo, daí ele falou, estamos lendo Lucas. Daí eu sentei aqui no sofá e a minha menina começou a ler, né? Ela tem vergonha de mim, né? Esse que é o problema. E ela começou a ler baixo, só pra ela. Eu falei pra ela, filha, lê mais alto, lê devagar, lê baixo e ainda lendo corrido, sabe? Falei pra gente poder entender, pra gente poder meditar, né? Eu falei pra ela mesmo, falei assim, ela falou assim, não quero ser pastora, é pra mim. Vou ficar, tipo ficar com ela, sabe? Aquilo pra entender pra ela, né? E eu falei pra ela assim, de jeito nenhum, falei pra ela. Deus, ele doa tudo e a gente tem que ser mais semelhança dele. A gente tem que entender para o outro. Você não pode pensar em você que você tá lendo e você tá vendo aí, tá tudo bem só para você. Falei, você tem que pensar em mim, quem tá aqui do lado, né? Ler, falei para ela assim, ler com pausado, devagar, mais alto, pro outro, você tá doando para o outro. Falei, mesmo que você não entenda o que está escrito aí na Bíblia, a passagem, né? Que a gente não. Às vezes a gente não entende, né? Não é maldade não entender. Mas eu falei para ela, aquilo que você tem que entregar, só de você ler pausado, mais alto, para o outro entender, você já está doando. E você tem que ser doação. E aquilo que você entender, você tem que doar também. Né? Então, a gente é doação. Eu estava falando isso para ela. Né? Então, aqui a Luísa, ela estava fazendo igual minha filha estava fazendo ontem. Né? Recebendo uma graça e querendo ficar para ela, né? Interiorizar ali para ela, né? Mas aqui a divina vontade não quer, né? A divina vontade ela quer, não é só para Luísa, né? O que acontece com a Luísa é para acontecer com a gente. Ela quer a gente doação de tudo, como Deus doa a si próprio, né? Deus doa tudo. O que é a si próprio? É tudo, né? Então ela também quer a doação a si próprio da gente, né? Lógico que aqui a gente a doação passa primeiro, né? A primeira doação é para a divina vontade, né? A gente se doa primeiro, a primeira doação é para a divina vontade, né? Mas a gente tem que estar sempre atento a isso, né? De estar sempre doando o que ela quer que a gente doa, né? Se você entende uma coisa e pode, você entendeu e teu irmão não, é sinal que se ela deu entendimento para você doar para o outro. Se ela passou para você, é para você doar. Né? Se foi você que entendeu, é porque é você que é para doar, né? Se o outro não entendeu, ele vai receber, né? Então é assim. É que eu vi aqui a Luísa e vi que ela não estava querendo doar a graça que ela estava recebendo. Ela ia guardar para ela, né? E Jesus, a obediência não quer que ela escreva, né? Então continua a dizer: no primeiro olhar, pedi a Jesus que me purificasse. E assim me parecia que da minha alma se sacudisse tudo o que a assombrava. Então pensa bem, Jesus vem, traz uma graça tão grande para ela fica purificada, tudo, e ela guarda só para ela. E a gente não tinha isso aqui para a gente ler e entender, né? O que Jesus faz com a gente,
ela não teria passado a graça pra gente, né? Não pode, né? A gente tem que falar. Então, aqui no primeiro olhar, então Jesus olha, imagina aquele olhar puríssimo. Jesus, que sabe puríssimo, porque ele é pureza pura. Aí ele olha para nossa alma e vê as impurezas. E aí, nesse primeiro olhar, ele purificasse e que minha alma sacudisse tudo que ensombrava, né? Então, sacudir, né? Tipo, limpar ali, né? O que é sacudir? Às vezes assoprar ali, a gente sacode uma coisa para que as poeira ali sai, né? A poeira ali das coisas sai, né? Então, tudo aquilo que estava o quê? Com medo, né? Tudo aquilo que não era bom, né? Que é sujeira, né? Então, a alma foi o quê? Sacudida, colocado para fora, né? Jogado fora, aquilo que não presta, né? Aquilo que é o pó, a poeira. No segundo olhar, pedi-lhe que me iluminasse, porque em que aproveita a uma pedra preciosa ser pura, se não está resplandecente, para atrair os olhares daqueles que a olham? Vão olhar para ela, sim, mas com olhos indiferentes. Tanto mais eu que não só devia ser olhada, mas identificada com o doce Jesus. Tinha necessidade daquela luz que não só me tornava a alma resplandecente, mas que me fazia entender a grande ação que estava por realizar. Por isso não me bastava ser purificada, mas também iluminada. Então, deixa eu prestar mais atenção aqui. Então, o segundo olhar de Jesus, ela estava limpa, mas não tinha uma luz, né? Não estava refletindo a luz de Jesus, né? Porque ela tinha que ser identificada com Jesus, e Jesus é luz. Então, ela tem que refletir luz, né? Então, é assim, as pessoas, assim, as almas, né? Os outros, não sei, olhem para ela e consiga identificar a luz de Jesus, né? Não sei se é isso que ela está falando aqui. Vou ler de novo. Tanto mais eu, né? Então, vão olhar para ela assim, mas com olhos indiferentes. Tanto mais eu que não só devia ser olhado, mas identificada com o meu doce Jesus, parecida, né? Então, assim que olha nela e vê Jesus, né? Tinha necessidade daquela luz que não só me tornava a alma resplandecente, mas que me fazia entender a grande ação que estava por realizar. Por isso não me bastava ser purificada, mas também iluminada, né? Então, assim, não basta ser purificado, né? A gente precisa ter o quê? Iluminação. Então, a compreensão, né? Então, quando a gente está iluminado, a gente está o quê? Compreendendo, né? Então, não é só purificado, tem um passo adiante, né? Então, tem passos adiante. Então, Jesus, naquele olhar, parecia que me penetrava, como a luz do sol penetra o cristal. Depois disto, vendo que Jesus continuava olhando para mim, lhe disse: Amantíssimo Jesus, já que te deleitaste primeiro em purificar-me e depois em iluminar-me, digna-te, não sei, tá estranha a palavra, né? Nunca ouvi essa palavra. Digna-te agora santificar-me. Aí é a ação, né? Porque a gente tem que limpar, que é purificar, compreender, né? Que é a luz, e santificar, que é a ação, né? É tomar posse, tomar como vida, né? Então é tomar posse, né? É a santificação. Deixa eu ver aqui, que eu me perco às vezes onde eu tô lendo. Dignasse muito mais que devendo receber-te a ti, que é santo dos santos, não é justo que eu seja tão diferente de ti. Ah, tá. Amantíssimo Jesus, já que te deleitaste primeiro em purificar-me, depois em iluminar-me, digna-te agora em santificar-me. Muito mais que devendo receber-te a ti, que és o santo dos santos, não é justo que eu seja tão diferente de ti. Então, olha só. Então, só purificado e iluminado,
a gente não está parecido com Jesus. Está diferente ainda de Jesus. A gente precisa estar santificado, né? Porque ela está falando aqui, né? Então já me purificou, já me iluminou. Agora santifica-me. Porque devendo receber você, então eu estou recebendo Jesus. Eu tenho que ela quer receber ele semelhante a ele, né? Receber-te a ti que é santo dos santos. Não é justo que eu seja tão diferente de ti, né? Então, sem a santificação, né? Então, purificação, iluminação e santificação, né? Então, as três, para ser o quê? Parecido, semelhante com Jesus, né? Então, Jesus, sempre benigno a esta miserável, inclinou-se para mim, tomou minha alma entre seus braços e parecia que com suas próprias mãos toda a retocava. Quem pode dizer o que operava em mim aqueles toques dessas mãos criadoras? Então, essa parte aqui é perfeita, né? É perfeita, porque Jesus modela a alma conforme ele opera, né? É as mãos dele, né? Ele vai fazer conforme ele é, né? Então, ele sabe como é que ele é. Então, ele modela, né, a alma como ele quer, né? Então, ela entregou para ele, né? Por exemplo, aqui não é Jesus, não é eu que vou me moldar do jeito que eu quero e me entregar depois para Jesus, falar, tá, olha aqui o que eu tenho para você, não. Jesus é o que purifica. Jesus mesmo é que traz a luz para a gente ter a conversão, né? Mudar, né? Para ter essa mudança. E Jesus mesmo tem o trabalho de nos modelar, né? Então a gente passa somente pelas mãos de Jesus, né? Como minhas paixões ante aqueles toques se punham em seu posto. Que interessante, né? Meus desejos, inclinações, afetos, batimentos e demais sentidos santificados por aqueles toques divinos se mudam em algo totalmente diferente e unidos entre eles, não mais discordantes como antes. Não formavam uma doce harmonia ao ouvido do meu amado Jesus. Então Jesus modela. Então Jesus vem e começa a criar. E aí ele começa a ordenar as coisas, né? Tudo aquilo que está em desordem, né? Que o homem, quando ele está na sua vontade, né? As coisas estão aqui em desordens. Né? Então as paixões, elas estão totalmente desordenadas. Então tem os afetos, olha aqui as inclinações, os afetos, até os afetos, né? Aquele amor que a gente sente pelo marido, pelo pai, pela mãe, pelo filho, pelos animais, porque a gente fala isso, né? Eu fiquei pensando na hora que eu li isso aqui, porque às vezes você fala assim, nossa, não, eu amo muito, eu sou muito amor. Né? Você olha para você, você vê que você tem muito amor. Mas será que esse amor, ele tá em harmonia, tá em ordem? Né? Será que esse teu amor não tá totalmente desordenado? Né? Porque a gente continua na divina vontade amando o marido do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, não. Não é, igual ela falou aqui, de forma diferente. Né? A gente continua amando, mas de forma diferente. A gente tem que mudar. Se você não mudou, então Jesus não modelou. Né? Então não passou pelas mãos de Jesus. Se não houve nenhuma mudança, com um olhar diferente, né? As coisas que você gostava, porque às vezes eu paro e vejo aqui, né, por exemplo, aqui das paixões, né? Isso aí eu falei dos afetos, né? Os afetos é como você tem que ter mudado, né? Como você ama o teu marido, tua filha, a tua casa, né? Tem que ter mudado. Aquilo eu sinto mudança, né? Tem que talvez Jesus vai mudar muito mais ainda? Eu acho que sim. Eu acho que a gente vai estar sempre mudando. Né? Sempre Jesus vai estar ali melhorando. Como é que é? Não é melhor, ampliando o conhecimento,
E a gente também vai ampliando, né, vai melhorando, né? Você já vai, como é que eu posso dizer? Né? Então, quanto mais a gente vai conhecendo, né, vai iluminando a cabeça da gente, quanto mais Jesus vai iluminando, mais a gente vai se parecendo, né, com Jesus, né, ficando mais parecido. E não é de um dia para o outro, né? Não é assim de um dia para o outro, né? A gente vai aprendendo. Eu sei que vai aperfeiçoando, né? Parece assim que a gente está sempre aperfeiçoando, né? Mas a gente tem que sentir que a gente tá, né? Tem que olhar, igual ela olhou aqui, tá mudando, agora tá em harmonia. Depois vai aperfeiçoando, mas já tá harmônico. A gente já passa a entrar numa ordem e daí Jesus vai trazendo mais elementos, a gente vai melhorando mais, né? Aperfeiçoando mais, né? Mas não pode ser como é que era antes. Tem que ter o equilíbrio, a gente percebe o equilíbrio, né? Às vezes eu sempre vejo isso aqui também, que eu vou falar agora, né? Não sei se entra aqui nos desejos, inclinações, eu não sei. Mas as paixões, né? Pode entrar tudo isso. Eu falo assim, nossa, mas eu gosto ainda de coisas que eu gostava antes. Ainda gosto. E aí eu sempre perguntei isso para Jesus, mas eu continuo gostando, às vezes, de escutar uma música, de ver um filme, né, eu faço ali o crochê, coisas manuais, ainda gosto, né? Só que eu percebo que isso não é mais como era antes também, né? Não tem mais aquela como é que eu posso dizer? Deixa eu ver aqui uma palavra. Tem mais equilíbrio, entendeu? Antes tinha paixão, né? Então tinha uma paixão pelas coisas e ficava o que? Com a cabeça às vezes afundada nessas coisas, né? Os pensamentos mais consumidos por essas coisas, né? Então sempre assim mais intenso, vamos dizer assim, né? De uma forma mais intensa. Hoje mas eu vejo do mesmo jeito, escuto música do mesmo jeito, faço as coisas do mesmo jeito, só que a hora que não tô fazendo tá tudo bem, né? Eu não fico assim, com aquela paixão, né? Não tem aquela paixão, aqui tem os afetos, né? Tem aquela paixão, aquele negócio, sabe? De ficar com a minha cabeça consumida por isso, né? Eu percebo que a minha cabeça não fica mais consumida, né? Ela fica mais livre, né? A hora que dá, bem, a hora que não dá, amém, né? E não fico mais consumida, né? Então é isso que eu falo, eu olho de uma forma já diferente, né? A gente tem que mudar, né? Deixa eu ver. Aí formava uma doce harmonia ao ouvido do amado Jesus. Por quê? Porque ele está equilibrado, está em ordem, né? Me parecia que fossem tantos raios de luz que feriam meu coração adorável. Ó como Jesus se recriava, olha só, ó como Jesus se recriava e que momentos felizes têm sido para mim. Eu experimentava a paz dos santos. Para mim era um paraíso de contentes. Depois disso, parecia que Jesus vestia minha alma com a veste da fé, da esperança e da caridade. E no ato mesmo que me vestia, Jesus me sugeria o modo como me devia exercitar nessas três virtudes. Então, tem exercício das virtudes, né? Da fé, a esperança e a caridade. Agora eu estava fazendo isso. Jesus, enviando outro raio de luz, me fez entender o meu nada. Parecia-me que fosse como um grão de areia no meio de um vasto mar. Qual é Deus? E este pequeno grão ia se perder naquele mar imenso, mas se perdia em Deus. Depois me transportou para fora de mim mesma, levando-me em seus braços e sugerindo vários atos de contrição de meus pecados.
Recordo somente que fui um abismo de iniquidade. Senhor, quantas negras ingratidões tive para ti. Prestar atenção de novo. Então Jesus vestia a alma com fé, esperança e caridade. E no ato mesmo que me vestia, Jesus me sugeria um modo como me devia exercitar nessas 3 virtudes. Jesus mesmo ensinava como ela tinha o exercício das virtudes. Então Jesus mesmo orienta como exercitar as virtudes. Agora, enquanto estava fazendo isso, então ela estava exercitando as virtudes, Jesus enviou uma outra luz que me fez entender o meu nada. Então tinha uma outra luz que é entender o nada, né? Parecia-me que fosse como um grão de areia no meio de um vasto mar. Então imagina um mar e você um grãozinho de areia. O que é um grãozinho de areia no meio de um vasto mar? Então imagina, é nada, né? Por isso que Jesus fala para a gente ver, é um nada, né? Se você só pensar no mar, um fundo cheio de areia do jeito que é, né? Ali só naquela praia no mar, você é um grãozinho de areia, né? Isso é um nada. Mas aonde que está esse nada, né? Mas qual é Deus, né? E este pequeno grão ia se perder naquele mar imenso, mas se perdia em Deus. É por isso que ela exercitou, né? As virtudes, né? Fé, esperança, caridade. Porque a gente é um nada, mas esse nada ele está perdido aonde? Em Deus. Né? Então ele tem a fé, a esperança e a caridade. É ter fé ali, né? Ele está perdido, mas ele está perdido em Deus. Levando-me em seus braços, depois me transportou para fora de mim mesma, levando-me em seus braços e sugerindo vários atos de contrição de meus pecados. Recordo somente que fui um abismo de iniquidade. Senhor, quantas regras e ingratidões tive para ti. Agora vou para o próximo. Enquanto fazia isto, olhei para Jesus e tinha a coroa de espinhos na cabeça. Estendi-lhe a mão e tirei-lhe, dizendo: Dai-me os espinhos. Ó Jesus, eu sou pecadora. A mim me convêm os espinhos, não a ti, que é justo, o santo. Então, assim, a mim me convém, né? Porque eu sou pecadora. Jesus não merece, né? Jesus não merece esses espinhos, né? Assim, Jesus mesmo a cravou sobre minha cabeça. Depois, não sei como, de longe, vi o confessor. Em seguida, pedi a Jesus que fosse preparar o confessor para poder recebê-lo na comunhão. Então parecia que Jesus ia com ele. Então, preparar o confessor também. Ela se preparou, Jesus preparou ela, né? Ela pediu para Jesus preparar ela. E Jesus que fez toda a preparação com as mãos dele. Aí ela pediu para que preparasse o confessor também, para receber Jesus. Então ela estava o quê? Preparando ela, né, para receber Jesus, que é tão santo, e ficar parecida, né, semelhante. Mas também ela pediu para preparar o confessor, para que também, né, ele vai entregar Jesus, né? O confessor é aquele que vai entregar Jesus, né? Deixa eu ver aqui. Parecia que Jesus ia com ele. Depois de um pouco, ele voltou e me disse: Quero que seja um modo de tratar entre eu e você e o confessor. E assim também quero dele. Quero que seja um modo de tratar entre eu e você e o confessor. E assim também quero dele, que te olhe e trate comigo como se fosse outro eu. Então é para ela o que? Olhar o confessor, quero que seja um modo de tratar entre eu e você e o confessor. E assim também quero dele, que te olhe e trate contigo como se fosse outro eu. Porque sendo sua
vítima como fui eu, quero diferença alguma. E isso para fazer que tudo seja purificado, que em tudo resplandeça só meu amor. Eu não sei se eu entendi aqui, essa parte aqui, mas eu acho que eu vi alguém já no grupo explicando. Mas é que é para olhar o confessor como se fosse Jesus e o confessor olhar ela como se fosse outro Jesus, né? Eu achei que ficou meio estranho aqui, né? Quero que seja um modo de tratar entre eu e você e o confessor. Ah, tá. Quero que seja um modo de tratar entre eu, você e o confessor. E assim também quero dele. Ah, tá. Acho que ó. Que te olhe e trate contigo como se fosse outro eu. Que o confessor olhe para ela e veja Jesus. Porque sendo sua vítima como fui eu, não quero diferença alguma. E isso para fazer que tudo seja purificado, em tudo resplandeça só meu amor. Eu disse-lhe, Senhor, isto parece impossível, que possa tratar com o confessor como faço contigo, especialmente quando vejo a instabilidade. E Jesus, então era para ela olhar também para o confessor como se fosse Jesus, mas ela estava vendo a parte humana do confessor, né? Ah, ele é instável, ele não é você, né? Ela estava vendo a parte humana, né? No entanto, aí Jesus, no entanto, é assim. A verdadeira virtude, o verdadeiro amor, tudo faz desaparecer, tudo destrói. E com a maestria que encanta, em todo o seu agir, não faz resplandecer outra coisa que só Deus, e tudo olha em Deus. Então, assim, faz tudo desaparecer, até a pessoa, até o outro, né? Então, assim, na cabeça nossa, a gente pensa que o outro não está harmônico, né? Que não é Deus. Mas aí Jesus está falando, faça desaparecer. Por exemplo, ela tinha um confessor ali. Eu vou colocar agora na minha vida, né? Então ela tinha que olhar o confessor como se fosse Jesus, né? Mas olha antes a conversa. Então vamos lá, vou pensar. Então eu tenho intimidade com Jesus. Eu estou vivendo a divina vontade com intimidade com Jesus. E qualquer um pode ter. Até o confessor que estava aqui com ela poderia, né? A mesma coisa, tá numa intimidade com Jesus, né? Então não importa. Aí eu converso com Jesus, estou sempre em contato, em conversa, em diálogo com Jesus, não é isso? Aí eu trato um assunto com Jesus. Aqui, estou falando aqui da minha casa. Eu vou dar um exemplo. Domingo agora, eu vou levar, né? Eu, meu marido e minha filha, ela vai fazer vestibular numa outra cidade, nós temos que viajar para lá, né? Tem que pegar o carro e viajar para lá. Aí eu venho e tenho esse diálogo com Jesus. Por exemplo, nossa, Jesus, domingo tem que ir lá, né? Daí lá, não sei como que vai ser, né? Como que vai ser, Jesus? Né? Tá aí o Fiat, prepara aí na sua mão, né? Aqui ela ia receber a comunhão de Jesus, né? Mas vamos falar num assunto normal, pensando num assunto normal. E aí eu converso que eu me preparo, falo para Jesus me preparar, por exemplo. Ó, Jesus vai ter isso, vou ter, né? Converso com Jesus, vai acontecer isso. Tem que ir lá levar, né? Mas o Senhor prepara, né? Tá nas suas mãos, né? Me prepara, me dá, né? Daí Jesus vem, mostra ali onde eu tenho que consertar, por exemplo, né? Purificar, me dá a luz do que eu tenho que fazer, né? Me santifica na ação, tudo. E aí eu falo para ele assim, prepara o meu marido, né? Para ele tomar as decisões como o chefe da casa, as decisões, né? Conforme a tua vontade, vamos pensar assim. E aí meu marido vem e fala como que ele organizou, mas ele é o chefe. Eu sei que ele já viu aqui hoje. Eu sei que ele já arrumou nós vamos ter que ficar lá no hotel, né? Não tem jeito, porque o vestibular é 8 horas da manhã e 7 horas a gente tem que já levar lá na escola. Então a gente vai ter que dormir por lá, porque da minha casa até lá é muito longe. Não dá para ir direto, né? Então o tempo de estrada eu teria que sair muito de madrugada aqui e a gente não gosta de dirigir à noite, né? Eu não tenho muita experiência, meu marido já não tem a visão tão boa mais para noite, não gosta, não quer.
né? Então não dá pra gente sair de madrugada e ir, não dá certo. Eu nem sei aonde que eu vou ficar. Mas agora eu tenho que confiar. Se eu for falar com meu marido e achar que ele fez algo de errado, eu tô desconfiando. Eu vou ter que pensar que aonde o meu marido escolheu, do jeito que ele fez, é Deus, tudo é Deus. Entendeu? Eu não posso desconfiar, né, do que tá acontecendo, né? Ou do que, às vezes, não sei, de algum diálogo, né? Que o meu marido, às vezes, pode falar alguma coisa para mim, não sei, né? Eu tô tentando pegar um exemplo, que na verdade para entender. Mas ele tá falando, então tem que desaparecer. Eu tenho que olhar o que? A situação e ver que tudo aquilo é Deus, né? Que faz parte da vontade divina, né? Porque se eu tô nas mãos de Jesus, eu tenho que desaparecer como um nada, um grão de areia. O confessor também é um grão de areia. Meu marido também é um grão de areia que tá perdido em Deus, né? Então, assim, eu tenho que ver que tudo é Deus mesmo. O outro parecendo que tem alguma desordem, mesmo que o outro parece. Porque ela estava vendo aqui, ó, falando que ele é instável, né? Que o confessor é instável, mas Jesus estava pedindo para ela ver ele no confessor, mesmo com a instabilidade dele, né? Ele falou assim que é para a gente ver como tudo é Deus, para que ele suma, né? Que aquela outra pessoa, por exemplo, eu devo obediência ao meu marido, por exemplo, né? Tem uma obediência e tem uma ordem, na verdade, né? Ali, aqui, por exemplo, né? Tem uma ordem. E aí eu não posso ficar vendo que é meu marido que tá vivendo, ele tá na vontade humana, e aí as decisões, como a decisão que ele tomar é errada, por exemplo, né? A gente sabe que às vezes como auxiliar eu posso conversar, Jesus pode me dar uma luz, às vezes meu marido pode falar uma coisa que eu não concordo muito, e aí Jesus me dá uma luz, por exemplo, não é melhor isso, aí eu vou lá e converso com meu marido. Mas eu não posso passar por cima, né? A gente sabe que Jesus pode dar a luz pra gente. Agora, pode vir uma luz. Mas aí as decisões tomadas, porque às vezes meu marido pode acatar e às vezes ele acata, às vezes não, né? E o que for decidido, eu saber que é Deus que decidiu, né? E confiar, né? Então, pelo menos isso que eu tô tentando entender aqui. Então, no entanto, é assim, a verdadeira virtude, o verdadeiro amor, tudo faz desaparecer, tudo destrói. É a confiança, né, que Jesus estava aqui, ó, fé, esperança, caridade, né, ter fé que tudo é Deus, né, aqui, né, a virtude que ela está praticando, que ele está ensinando, né, o verdadeiro amor tudo faz desaparecer, tudo por amor a Deus, né, tudo destrói com uma maestria que encanta. Em todo o seu agir, não faz resplandecer outra coisa que só Deus. E tudo olha em Deus, né? Então tudo é Deus. Né? Tudo é decisão de Deus, tudo é Deus. Depois disso veio o confessor para chamar-me à obediência e assim celebrar a Santa Missa. E por isso terminou. Então ouvi a Santa Missa e recebi a comunhão. Quem pode dizer a intimidade que houve entre Jesus e eu? É impossível poder expressá-la. Não tenho palavras para me fazer entender. Por isso o deixo em silêncio. Não tinha barreiras, né? Porque se tudo era Deus, né, não tinha barreira. Por isso que é a intimidade. Né? Não sei, ela estava preparada, né? O confessor também, né? Mas na verdade Jesus preparou ela para ver que tudo é Deus, né? Não sei, vou dar uma olhada aqui. Isso que eu entendi do trecho. Vou olhar as partilhas, vou ouvir as partilhas também para entender mais. Amém, Fiat.